Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui nós vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos aqui em nosso programa hoje, novamente, Tiago Dutra, que já é nosso parceiro aqui de entrevistas. Tiago, seja muito bem-vindo. O Tiago, ele é consultor em LGPD, MBA pela FGV, DPO e nosso representante da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD, no estado do Paraná. E é fundador da Tumin 7, Segurança, Tecnologia e Privacidade. Tiago, prazer enorme recebê-lo aqui novamente em nosso programa. Suas saudações aí, Tiago. Que alegria, Anderson, estar aqui com você mais uma vez e participando do seu programa, Seu Direito em Pauta. É um momento de levar informação para a sociedade, para o cidadão. Muito obrigado pela oportunidade e espero que possa contribuir de forma cirúrgica, né, para o nosso cidadão. Nós é que agradecemos, Tiago. O tema de hoje a gente vai estar falando de a postura, né, que o cidadão deve ter diante da segurança da informação. E vivemos em tempos, né, que as informações elas têm triplicado, quadruplicado, e os dados aí, e as pessoas muitas das vezes não têm cuidados na forma como elas tratam seus próprios dados. E, Tiago, fala pra gente aí qual que é a relação que a Lei Geral de Proteção de Dados tem com a segurança da informação e quais são esses princípios, né, que a lei evidencia nesta relação. Anderson, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz em seu core, em seu cerne, o risco, a proteção do dado pessoal, né? O artigo 1º fala da proteção do dado pessoal. E os principais artigos, nós temos 10 princípios, mas nós temos ali pelo menos 3 princípios que tratam direto da segurança da informação, né? Que é o princípio da prevenção, o próprio princípio da segurança da informação, né? E o princípio da responsabilização, tá? Então a LGPD ela vem focada, né? Traz no centro da discussão o titular de dados e a relação direta com o titular de dados, com a proteção dos dados desta pessoa. Perfeito. E como você colocou para a gente, Tiago, sobre o titular de dados, quais são esses direitos que esse titular tem no contexto da proteção de dados? O titular de dados, em relação à proteção, né, ele tem o direito de, por exemplo, ter acesso à informação, saber se a organização trata de forma adequada os seus dados. Aliás, tem um capítulo de número 7 da LGPD que ele está focado, são 3 artigos que estão focados, Anderson, na segurança da informação. São medidas técnicas, medidas administrativas que as organizações devem adotar para garantir ao titular de dados essa proteção, né? Então, ele tem o direito de ter a tranquilidade, né, de que, ao passar os seus dados para uma organização, prestar um serviço, entregar um produto, que ela faça da melhor forma possível. Então, você tem ali o capítulo 7, que divide em 2 seções, né, das boas práticas de segurança da informação e da governança da segurança dos dados em si, né, da governança dos dados em si. E o titular espera que quem capta seus dados para o tratamento, para a prestação de algum serviço, que o faça da melhor forma possível. Ótimo. E você colocou aí sobre a questão das organizações, né, Tiago? Diga para nós aí, o cidadão, o espectador que nos assiste, né? Como que ele pode identificar se uma empresa ela está adequada à LGPD ou não? Como que ele, né, uma pessoa que não tem de repente esse conhecimento, possa identificar isso? Perfeita essa pergunta, Anderson. O titular de dados, né, eu costumo dizer que ele precisa adotar, né, a postura de protagonista da sua própria privacidade, né? E nessa toada, o titular de dados deve, ao fazer negócio com alguma empresa, verificar se essa empresa tem pelo menos sabe, uma boa
comunicação, pelo menos para mostrar, não é? E aí, como é que você faz isso? Como é que o cidadão pode observar? Olhando, por exemplo, Anderson, para o site da organização. Se a organização tem uma política ou um aviso de privacidade, essa organização tem definido lá os termos de uso dos dados, política de cookies. Cookies a gente pode explicar depois, mas só para trazer rapidamente aqui, são pequenos dados que são coletados da pessoa enquanto ela está navegando na internet. Então, a primeira observação que se deve fazer é olhar para o site desta empresa, dessa organização. Você pode também, por exemplo, verificar se nessa política, nesse aviso de privacidade, se tem um canal para você se comunicar com a empresa. Entenda um canal, você como titular, como dono do dado, você pode solicitar alguma informação para verificar como essa resposta vem. Então é importante que o titular de dados, cada vez mais, o cidadão cada vez mais, busque entender quais são os seus direitos trazidos, ou melhor, recuperados, porque esse direito sempre foi do cidadão, né? As organizações meio que ao longo do deles, tempo, né? acabou se apropriando, Anderson, desse direito do cidadão. Ele é o dono do dado, não é verdade? Então, é importante, e a conversa de hoje está focada nisso, para mostrar a você, cidadão, que você é, de fato, o principal responsável pelos seus dados, tá? Ao fornecer e também, de certa forma, fiscalizar essa organização, essa empresa, para saber se ela adota os princípios, os mínimos que sejam, para proteger o seu dado. Tá? E o caminho, Anderson, só para concluir, e o caminho é esse, quer dizer, você conversa com essa organização, você acessa o site, verifica se tem políticas, se aquela política condiz com a realidade, e você tem que ir fazendo essa comunicação com a organização para você saber se vale a pena essa relação ou não com essa empresa. Perfeito. Eu tenho acompanhado também, não só também nos meios digitais, mas nas empresas, quando eu vou presencialmente, Tiago, eu faço perguntas aos funcionários para saber se a empresa está adotando a Lei Geral de Proteção de Dados. E muitos funcionários não sabem o que é privacidade de dados e proteção de dados. Ou seja, é importante que você, cidadão, você que está nos assistindo, espectador, além do que o Tiago Dutra nos colocou, de você verificar no site daquela empresa se existe um aviso de privacidade, uma política de cookie, termo de uso, quando você for nas lojas físicas para saber. Porque muitas das vezes, né, Tiago, não adianta você ter a fachada de um prédio pintado, todo bonitinho, mas o interior está totalmente desorganizado. Por isso que o Tiago colocou ali, no capítulo 7º ali, lá no artigo 50, ele fala das medidas técnicas, né, administrativas, né, técnicas e organizacionais. Então é importante isso aí. Tiago, aí nós falamos do titular de dados, né, que é, quem que são titular de dados? É você, eu, pessoas físicas, tá? Como que ele percebe que esses direitos, eles estão sendo violados, Tiago? Como que? Porque você falou que ele tem o direito, né? Mas como que ele pode perceber que esses direitos estão sendo violados? Eu acho que está muito ligado com a questão anterior, Anderson. Você comentou, né, que além de você ter uma política, você também conversar com as pessoas, e aí você percebe, é nessa conversa que você vai perceber se a empresa de fato trata adequadamente o dado ou não, se o seu direito como cidadão está sendo preservado enquanto o dado é usado, o seu dado é usado pela organização, né? Então, e você pode fazer isso solicitando. Quero saber quais são os dados que são tratados ao meu respeito dentro dessa organização. E esta empresa precisa responder de forma adequada, né? Com quem compartilha, por exemplo, se essa informação é gravada localmente, se na nuvem, onde quer que esteja essa informação, né, o titular de dados tem o direito de saber. Não precisa saber exatamente o servidor, mas precisa saber onde está. Se está sendo compartilhado com organizações internacionais, por exemplo, né? No dia a dia, como é que os usuários ali, os funcionários utilizam aquela informação. Então, como é que eu sei se o meu direito está sendo violado ou não? Perguntando.
questionando essa organização. E olha, cidadão, você vai observar que à medida que a conscientização, né, está sendo feita, aliás, esse programa, não é, Anderson? Se você me permite, ele tem esse papel, né, de sensibilizar, conscientizar as pessoas. É isso que a gente está fazendo aqui. Olha, você deve observar cada vez mais como as organizações estão tratando o seu dado. Então, no momento, por exemplo, de você compartilhar o dado, de você dar o seu dado, você já pode questionar ali qual a necessidade específica, né, daquele dado. Qual é o objetivo daquela coleta? Será que está sendo coletado o mínimo necessário para tratar, para entregar aquele serviço, para entregar aquele produto? Então, nesse momento, você pode, como cidadão, questionar e aí você observa se a organização entende de lei geral de proteção de dados, se ela está seguindo os princípios da lei, se ela está atenta aos direitos do titular ou não. Nossa, muito pertinente, Tiago, essa sua colocação. E outra coisa que a gente, né, falando aí sobre as medidas, né, de prevenção, né, de segurança, de proteção à privacidade e proteção de dados, né? Eu sendo cidadão, né, como que eu posso fazer alguma coisa para me prevenir, né? Se caso a gente pode dizer assim, né? É algo que as pessoas podem se perguntar, porque nosso programa de hoje é nos colocando no seu lugar, tá? Porque a parte técnica, né, o Tiago é expert na área, a gente, né, tem formação, mas a gente colocando no lugar, no seu lugar, espectador, porque a gente percebe que, embora a lei está aí vigente, já, né, desde 2021, né, digamos assim, efetivamente, plenamente, né, e a gente percebe que a nossa autoridade nacional, ela vem publicando guias, orientações, e vai começar a fiscalizar agora a partir de outubro. E como que eu posso me prevenir frente a essas medidas aí que você acabou de colocar, Tiago? Então, eu como cidadão, eu devo começar a me questionar mais. Eu como protagonista da minha própria privacidade, eu devo me questionar diante, por exemplo, estou navegando na internet, vou fazer uma compra. Eu devo olhar para este site com um olhar mais crítico. Eu preciso me tornar mais crítico no compartilhamento de informações, percebem? Então, será que esse site é seguro? Sabe aquele cadeadinho, né? Ele tem lá alguma medida de criptografia. Quando eu passo o meu cartão de crédito, minha senha, será que não tem alguém no meio do caminho capturando as minhas informações? O crime saiu das ruas, Anderson, para o meio digital. Cada vez mais a gente está observando essa migração, né? No meio ambiente digital é muito mais seguro para o ator de má fé. Então ele está ali, está capturando informações. Se a organização não adota medidas que garantam essa proteção para o titular, né, você está vulnerável, né? Então, o que mais eu posso observar? O site tem lá o HTTPS, o S de segurança, por exemplo. São medidas simples que o titular de dados, tá, pode adotar para verificar se ele não está incorrendo em mais vulnerabilidade, em mais riscos do que deveria. Então, esse é um exemplo. Eu devo começar a me questionar também, né? Eu comentei há pouco sobre a questão do volume de informações que às vezes a organização te solicita. Tá? Você quer comprar, sei lá, um calçado, tá? Você vai pagar à vista e a pessoa te pede o CPF, por exemplo. Então você deve se questionar, será que eu preciso passar o CPF? Preciso fazer um cadastro que tem lá até o nome do pai, o nome da mãe? Eu preciso me questionar com essas coisas, eu como cidadão, né? Que mais? Eu preciso verificar, não é, se aquela organização de fato cumpre com o que ela está se comprometendo ali nesta relação comercial, tá? Que mais? Hoje as pessoas estão nas redes sociais o tempo todo, tá? As pessoas estão publicando informações nas redes sociais e aí eu preciso usar também com sabedoria, Anderson. Será que eu não estou colocando informação demais sobre mim, minha família? Tá? Eu preciso começar a me questionar mais enquanto usuário, enquanto titular de dados. Perfeito. Olha, o Thiago já deu uma deixa para o segundo bloco, viu?
Esse primeiro bloco aí você já está sabendo de muita coisa e tem mais coisa aí no segundo e terceiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, toma uma aguinha, não sai daí e fica com os nossos apoiadores. A gente volta já já. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Olá, estamos de volta ao programa Seu Direito em Pauta, hoje com o Thiago Dutra, né, que é expert na área de proteção e privacidade de dados. Estamos falando hoje de como o cidadão deve se portar frente à segurança das suas informações. Thiago, no primeiro bloco nós falávamos, né, de toda essa parte como o cidadão deve se portar, e você colocou muito bem aí sobre a questão de solicitar o CPF, né? Muitas empresas que a gente percebe aí que se colocam como estarem adequando as suas empresas LGPD, naquele momento ali de você informar o seu CPF, eles não usam medidas de privacidade desde o início ao final da concepção, que você tem que ficar editando o CPF, Thiago. Como você vê isso, Thiago? Se alguém está atrás de mim, pode ouvir meu CPF, memorizar e repassar depois, né, Thiago? Como você vê isso? Então, um dos princípios é o Privacy by Design, que é o princípio Desde a concepção, desde a concepção, desde o momento que nasce um processo, nasce um projeto, né? Qualquer atividade dentro da organização precisa se atentar a esse princípio, né? E aí você me dá a oportunidade de falar, né, que assim, existe uma lei, por exemplo, que você pode colaborar dando seu CPF para constar na nota, até para outros objetivos, né? Como, por exemplo, assegurar que aquela organização, aquela empresa esteja coletando lá os impostos, etc. Uma forma de fiscalizar também, né? E o papel do cidadão aí presente. Agora, a gente está falando do Privacy by Design, ou seja, da privacidade desde a concepção. Você falou da possibilidade da pessoa ditar o seu CPF. Veja, qual seria a melhor forma de eu aplicar este princípio do Privacy by Design, ou seja, desde a concepção, a segurança desde a concepção, ou a privacidade desde a concepção? Por exemplo, seria você ter um dispositivo onde você digitasse ali o seu CPF. Aquele PIN-pad, né? Sim, ninguém precisa ouvir o seu CPF. Exatamente. Imagine que, como você mesmo disse, tem alguém atrás de você que tem uma boa memória e coleta o CPF ali e pode se utilizar desta informação, e a gente sabe, né, pessoal, você, cidadão, sabe que o CPF, com o CPF você tem a vida da pessoa. Então, fica aí a recomendação. Uma das formas de você verificar se a empresa está adequada à LGPD ou está se preocupando com os seus dados é verificar se na hora de informar o CPF, se você precisa ditar ou se você pode digitar o seu CPF. Isso é um exemplo. Boa, muito boa, Thiago. E isso vale também, né, Thiago, quando a gente fala de ameaças no mundo cibernético, é uma forma também de você facilitar um vazamento de um dado pessoal seu. Fala para nós aí, Thiago, no dia a dia, quais são as principais ameaças do mundo cibernético aí? Então, as principais ameaças hoje estão relacionadas, por exemplo, a sites falsos, não é? Perfis, né, de redes sociais falsos, né? Perfis de redes sociais sociais muito, falsos. né, Thiago? Que mais? Você tem, por exemplo, e-mails que são enviados com campanhas publicitárias, promoções, ofertas. E olha, é muito bom, fuja, porque é golpe, né? Então, hoje, como eu disse há pouco, o crime saiu do mundo físico para o mundo digital. E as principais ameaças são essas, quer dizer, você a qualquer momento, na sua interação com a web, com a internet, nas redes sociais, você está sujeito a se deparar com perfis falsos, sites falsos, campanhas falsas, especialmente em tempos de agora. A gente está se aproximando do Dia dos Pais. Certamente veremos mais uma vez pessoas tentando se aproveitar desse momento onde
né? Todos nós queremos economizar de alguma forma numa compra, etc. E ali com aquela promoção exagerada, e aí que muitas pessoas caem. Tá? Um outro aspecto, ou a pessoa cai por ser algo muito bom, ou na pressa, na ingenuidade. Né? Às vezes a pessoa acaba sendo capturada por um ator de má fé, né? Alguém que quer se aproveitar dos seus dados, e às vezes não é nem para aquela isca especial ali, às vezes ele quer coletar aquela informação para aplicar um outro tipo de golpe, Anderson. Tá? Então você tem um cenário aqui que aparentemente até é inofensivo, né? Mas a pessoa ali, o ator de má fé, está coletando aqueles dados e vai aplicar um outro golpe mais forte, com mais males, né, para o titular de dados. Você colocou uma coisa muito importante, que é o cybercrimes, né, Tiago? E a gente tem visto nos informativos aí, nos jornais, que criminosos têm usado o cyberespaço, né, para poder cometer crimes com chassi de carros novos, que nem chegaram ainda na concessionária, para poder serem registrados em outros sites. Ou seja, a gente mostra também a vulnerabilidade dessas empresas, das concessionárias. E quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala que as empresas não é documental. A gente sempre fala que o hacker, o ator criminoso, ele está pouco se lixando para a lei ou para se as cláusulas do contrato estão adequadas à LGPD. E o que ele quer efetivamente é invadir o sistema daquela empresa, daquela organização. E para isso a empresa coloca no papel aquilo que reflete na parte técnica, né, Tiago? Aquilo que está na segurança da informação, né, Tiago? Fala um pouco aí para a gente aí nesse sentido. Porque uma coisa é você estar documentado. Sim. Outra coisa é a realidade, a parte técnica. Fala para a gente na sua expertise aí. Que a medida, vem ali a diferença entre medida organizacional, medida administrativa e medidas técnicas que a lei fala. O que temos observado em muitas organizações é exatamente esse viés para as medidas organizacionais. Tá? Vamos lá, adequa contrato, adequa política, faz uma série de coisas e deixa de olhar para os sistemas, para os processos, para o treinamento, Anderson, das pessoas, por mais que seja ainda uma medida organizacional, né? Mas esse sim é muito importante, o treinamento das pessoas em relação ao uso dos sistemas, as ferramentas no dia a dia. E o hacker, como você bem disse, ele está focado na pessoa para, dentro de uma ingenuidade, capturá-la e para acessar informações. E às vezes é o seguinte, a gente está falando aqui também, eu vou até aproveitar para fazer esse parênteses, da pessoa física versus o profissional, né? E às vezes o hacker vai lá na pessoa física capturar alguma informação dela porque ele sabe que esta pessoa atua em uma determinada empresa e a partir de uma informação pessoal desta pessoa, ele consegue acessar outras informações daquela organização. Então vejam, a importância, como bem colocou você, Anderson, e me provocando aqui para trazer essa questão da medida técnica, da organização olhar para os seus sistemas. Mas não é só o sistema, a sua infraestrutura, né? A rede, os acessos físicos, né? Medidas simples como mesa limpa, né? Sem documentos com informações pessoais ali. Tela limpa. Tela limpa. O que é a tela limpa? Né? A pessoa vai sair da frente do computador, bloqueia a tela. Né? Às vezes a recepcionista está ali, precisa sair rapidamente, chega alguém e dá uma olhada, e às vezes até consegue acessar um e-mail da pessoa. Então, a importância de se adotar medidas técnicas. E aí a gente poderia falar muito sobre medidas técnicas. Né? Então, a gente está falando sobre acesso físico, acesso lógico aos sistemas, segmentação de redes, a gente pode falar de criptografia, pode falar, enfim, de uma infinidade de coisas que as organizações precisam adotar. Porque, como bem você colocou, o hacker não está muito preocupado se você está com tudo 100% adequado em termos de documentação. Né? E ele vai, sim, mais cedo ou mais tarde, não é uma questão de se, de quando,
mais cedo ou mais tarde, né? E aqui vai uma orientação, se me permite, a você, empresário, empreendedor, que precisa olhar para isso, porque mais cedo ou mais tarde a sua organização certamente será alvo de um desses atores maliciosos, né? E a questão é, a gente precisa preservar a segurança do cidadão, a privacidade, os dados do nosso titular de dados. Muito bem colocado, Thiago. E você colocou também, falou aí sobre, a gente está às vésperas aí do Dia dos Pais, né? Que é uma data comemorativa e onde o comércio tem uma movimentação muito grande, seja ele físico, seja ele no meio digital, os e-commerces, né? O cidadão, né, você já colocou aí sobre a questão da criptografia, do cadeado, né? É muito importante ele também ficar atento a propagandas aí, duvidar de muitas propagandas, que é uma forma também de engenharia social, né? Que você recebe um e-mail com uma oferta de um produto aí que você olha, nossa, tá 60%, 70% abaixo do mercado. Fala pra gente, Thiago, como que o cidadão aí pode se orientar nesse mercado aí voraz dos hackers aí? Você me fez lembrar de um ditado antigo dos meus avós, né? Se a oferta é muito boa, o santo desconfia, né? O princípio, sabe, da desconfiança, né? Precisa estar presente no nosso dia a dia, né? Desconfie da propaganda, né? Se é algo muito bom, olha, fuja, tá? Ou vai pesquisar mais a fundo, porque provavelmente isso é fraude. E a gente observa historicamente que esses atores de má fé, Anderson, têm muito sucesso nestas campanhas, né? Nesse período de festas, de datas especiais, né? Então Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, eles estão sempre presentes ali em busca de alguém ingênuo, né? Desavisado. Desavisado. Né? E esse é o nosso papel aqui, dizer para você, olha, fique atento, desconfie, busque mais informações, procure, se está em dúvida, procure a loja física. É claro que a transformação digital, né, trouxe aí, democratizou muito, trouxe muitas facilidades para todo mundo, é muito bacana, né, a gente poder, no conforto do nosso lar, poder fazer as nossas compras, mas precisamos ter esse desconfiômetro, né, mais afinado para não ser alvo fácil desses atores de má fé, tá? Então essa é a nossa recomendação aqui. Se é muito bom, desconfie, dê uma olhada. Se necessário, dê um pulinho na loja. Liga para a loja, se não pode ir até a loja, liga para a loja, verifique. Verifique se o site é oficial, né? Existem muitos sites de phishing, que são sites de fachada. O phishing é uma forma de pescar dados, né? O próprio nome ali em inglês traz essa ideia de pescar dados, né? Então, uma página que aparentemente tem tudo da página oficial da loja, mas só que é fake, é falsa. E aí você coloca os seus dados e você mesmo vazando os seus dados. Olha a importância de ter esse conhecimento, né? Por desconhecimento, mas olha a importância de você estar atento, você sendo o protagonista, você sendo o principal responsável pelos seus dados. A gente fala muito das empresas, de protegerem, etc., Anderson, mas muitas vezes é o próprio titular, é o próprio cidadão que acaba entregando os seus dados. Não, perfeito, Thiago. Olha, pessoal, vocês viram aí como que é importante nós, como cidadãos, titulares de dados, sermos responsáveis pelos nossos dados. Veja o tanto que você compartilha nos dados, seus dados na internet, as fotos mostrando o interior da sua casa, o que você tem de bens, né? Às vezes você coloca aí uma foto sua que acabou de tomar uma vacina, tem ali alguns dados seus sobre a vacina. Então, cartão de crédito, muito cuidado. Pessoal, esse segundo bloco já foi demais. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, fique com os nossos apoiadores, a gente volta já já. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês!
Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta, hoje falando de segurança da informação, ou seja, eu, como cidadão, como titular de dados, como devo me portar frente à segurança das minhas informações. E o Dr. Tiago Dutra está aqui conosco, passando esclarecimentos, orientações, informações importantes para mim e para você. Tiago, nós falamos aí no primeiro, no segundo bloco, né, sobre as questões de cybercriminoso, cibersegurança, né, cyberespaço, mas no dia a dia existe algo que nos dá acesso às aplicações, né, que é a senha. É a senha. Qual que é a importância da senha para a proteção das nossas informações, Tiago? Anderson, a senha seria a porta, a chave da porta, não é? Então, uma forma que eu gosto de associar é assim, dependendo do que você tem dentro da sua casa, né, do quanto você considera valioso os seus bens, então é a fechadura que você tem, né? Então ela pode ser mais fraca ou mais forte. Quando a gente está falando no ambiente digital, a metáfora vale. Quer dizer, bom, os dados seus são importantes para você? Bom, então você precisa trancafiá-los, ter uma chave. E a senha é uma espécie de chave, né? E muitas vezes a pessoa no dia a dia, e eu falei da transformação digital, a gente está nas redes, em vários aplicativos, em vários e-commerce, e o pessoal utiliza a mesma senha, Anderson. Se não bastasse, senhas fáceis. As senhas mais utilizadas, olha, uma estatística não só do Brasil, do mundo inteiro, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I love you, né? Por incrível que pareça. Né? São senhas muito fáceis de identificar. Data de nascimento, nome do pai, nome da mãe. As pessoas, em geral, utilizam isso. A gente recomenda sempre que a senha seja uma frase. A melhor senha é uma frase, porque ela é fácil de lembrar. Né? E aí você pode utilizar caracteres especiais. Né? Caractere especial é, sei lá, o cifrão, né? o arroba, aquele símbolo lá de cancela. Isso é um caractere especial. Letras, números, caracteres maiúsculos, minúsculos, tá? Intercalado para proteger, para você ter uma senha forte. Normalmente as pessoas acabam utilizando a mesma senha em várias aplicações e senhas fracas. Então, primeiro, pense em fortalecer a sua senha e pense em segmentar a sua senha, especialmente separando o ambiente pessoal do ambiente corporativo, Anderson. Especialmente isso, né? Mas em aplicações, bancos, e-commerces, você ter senhas específicas para cada tipo de acesso. Essa é uma recomendação, tá? E falando em senha, tem o segundo fator de autenticação também, que você deve habilitar. A maior parte dos aplicativos, das redes sociais, já tem essa opção de você habilitar um segundo fator de autenticação que aumenta ainda mais, né, a fechadura dessa porta aí, que são os seus dados pessoais. Muito, muito importante isso. E o nosso público que nos assiste, Tiago, eu sei que nós temos vivido aí uma inclusão digital muito grande de crianças e adolescentes acessando essa tecnologia, celulares, notebooks, né? Fala pra gente aí, Tiago, como que a gente deve abordar esse tema da segurança da informação com esse público, né? Nós, pais, responsáveis, frente às crianças e adolescentes. Anderson, essa é uma pergunta sensacional, porque, vejam, eu disse que a transformação digital democratizou a informação e hoje, cada vez mais, as crianças estão, como você disse, com dispositivos móveis na mão, acessando ali com o mundo aberto na palma da sua mão. Eu costumo dizer que segurança da informação deve ser um assunto para ser discutido no café da manhã, no almoço em família, a gente começar a falar mais sobre isso com os nossos filhos. Porque, às vezes, na ingenuidade da criança, um ator de má fé começa a se relacionar e pergunta o nome do pai, nome da mãe, o que o pai faz. A gente tem visto situações de adolescentes
marcando encontros presenciais a partir de relacionamentos virtuais, né? E, assim, situações extremamente delicadas para as famílias por falta de orientação. Eu acho que o papel do papai, da mamãe, né, além de a si mesmo, né, buscar um maior entendimento sobre o uso das novas tecnologias, é levar essa informação para os seus filhos, para netos, né, para sobrinhos, falar mais sobre isso. Cada vez mais nós estaremos dependentes de tecnologia. Isso em si não é ruim, não sei se é tão bom, mas, enfim, esta é a nossa realidade. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, o que nós precisamos é, de fato, trazer a informação de uma forma lúdica, simplificada no dia a dia, né? Aquilo que, quando criança, na minha geração, era o seguinte, minha mãe dizia assim, olha, não converse com estranho, não conhece, não pega carona, não é? Então, a gente precisa trazer essa linguagem para o meio digital. Não conhece, não converse na internet, né? Não vai marcar um encontro com alguém que você só viu pela internet. Se a pessoa diz assim, olha, não conte para o papai, não conte para a mamãe, é aí que você precisa contar. Né? Então, são informações simples, né? Mas extremamente importantes para serem ditas para as crianças, para aumentar a segurança da criança, da família, não é? E também dos negócios desta pessoa. Perfeito. E eu faço um comentário também, complementando o que você disse, Tiago, é que hoje em dia, diante dos perfis fakes, até com quem você está conversando, se passando por alguém conhecido, contar sempre para os pais. Porque tem pessoas que modificam o perfil no WhatsApp, numa rede social, se passando por alguém conhecido, mas na verdade é um ator, uma pessoa criminosa. Sim. Que tem más intenções, né? Que é muito importante, né, Thiago? A gente tem visto isso com o WhatsApp, né? O tempo todo. Sim. Ontem mesmo, alguém tentou se passar por minha filha. Né? E aí, se você, na pressa, no dia a dia, não está atento, você acaba se equivocando, tá? Então, a importância, sim, Anderson, concordo plenamente contigo, de mesmo sendo alguém que você julga ser a pessoa com quem você tem relacionamento, desconfiar. Eu sempre falo para minha filha, para minhas filhas, que conte para os pais. São as pessoas que preocupam com você, que é o seu bem. Com quem você está conversando, porque eles vão poder te dar a orientação correta. Se aquela pessoa realmente é quem diz ser e se aquilo que ele está conversando com você é adequado à sua idade, tá? Então isso é muito importante, porque a segurança da informação não está simplesmente relacionado a dados, mas à sua privacidade. Sem dúvida, tá? Perfeito. Olha, pessoal, um tema que também traz para a gente aqui, que as pessoas confundem muitas a relação pessoal com profissional, né, Thiago? Como é que a pessoa lida isso no dia a dia, no trabalho, vida pessoal, trabalho, profissional? Como é que funciona isso nessa transformação digital? Nesse ambiente de transformação digital, você tem, agora com a pandemia, inclusive, a gente viu essa exponencial, né, acontecendo, de você estar se misturando, né, a vida pessoal com a vida profissional. E aí, Anderson, eu comentei rapidamente há pouco que o ator de má fé, às vezes, ele quer capturar uma informação pessoal para atingir uma organização, por exemplo. E aí a preocupação, né, que todo profissional, toda pessoa, e aí não é só a pessoa que atua com segurança da informação, hoje é qualquer pessoa, qualquer área que você atue, seja RH, marketing, enfim, tá? O jurídico, qualquer área, precisa estar atento a esses aspectos. E o que acontece? O ator de má fé coleta alguma informação pessoal de algum profissional que ele tem interesse na organização. E, às vezes, mesmo sendo lá uma recepcionista que tem acessos limitados, a partir do acesso dela, dependendo de como a tecnologia está estruturada dentro desta organização, ele consegue o que a gente chama de acesso lateral. Ele tem uma porta de entrada dentro da organização e vai se movimentando pelas brechas de configuração,
pelas brechas do sistema e vai se movimentando até conseguir o que a gente chama de acesso privilegiado, né, de algum administrador de sistemas. E aí o que a gente observa também hoje, cada vez mais, são empresas sendo invadidas, né, do nada, né? De repente você tem lá uma organização que aparentemente é conhecida como segura e de repente tem os dados comprometidos. Né? Está em alta um ataque chamado ransomware, né? Que o ator de má-fé, ele bloqueia, ele criptografa os dados daquela organização e para que ele libere, ele solicita um resgate, né? Um pagamento que normalmente acontece em Bitcoin, etc. Mas aqui, só respondendo precisamente a tua questão, tomar esses cuidados, né? Às vezes o celular, Anderson, é utilizado tanto para a vida pessoal, né? Para as questões pessoais, o mesmo celular para as questões profissionais. Qual é a recomendação? Faça a segmentação, separa o que é vida pessoal do que é vida profissional, tá? Para que aumente essa postura aí, vamos assim dizer, de segurança, tanto pessoal quanto profissional. Perfeito. Olha, nós poderíamos ficar aqui amanhã falando muita coisa sobre segurança da informação e a gente está chegando ao final aí do nosso programa. E, Thiago, sobre as suas considerações finais sobre o tema que a gente está falando hoje, que é de extrema importância, qual que é a atenção que nós devemos ter, redes sociais e a internet como um todo aí? Se eu pudesse traduzir numa frase, eu dizer o seguinte, olha, use com sabedoria. Equilíbrio, né? Tudo Equilíbrio. Precisa de equilíbrio, né, Thiago? Anderson, como a gente disse, a gente não vive mais sem a tecnologia, né? Tudo está acontecendo nesse ambiente. A gente está falando daqui a pouco de metaverso, tem muita coisa chegando aí. Então, mais do que nunca, a importância de ter sabedoria. Será que eu preciso, de fato, postar meu café da manhã, meu almoço, tudo que eu faço nas redes sociais? Né? Será que eu estou sendo sábio, né? Sendo consciente, estou consciente de todos os dados que eu estou compartilhando e às vezes compartilhando sem necessidade alguma, sem nenhum benefício em troca? Então, eu diria, se questione mais. Como mensagem final, sabedoria, se questione mais quem coleta seus dados, esteja atento aos seus direitos, que é isso que a LGPD veio trazer para todos nós, ou reforçar esses direitos para todos nós. Muito obrigado, Thiago, pelas suas considerações finais. Muito obrigado por você ter ficado até o final do nosso programa. Este e outros vídeos estão disponíveis em nossas plataformas digitais, no YouTube, Instagram, Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Nos vemos até o próximo programa. Fiquem com Deus, até lá.